Então vamos lá para o nosso segundo assunto. Fome no Brasil é o tema. Turma do 9º ano, na disciplina de Sociologia. Sou professora Rita de Cássia. História da fome no Brasil. O que é fome? Quais são as causas da fome? Então, o que é que causa essa fome? Primeiro, a gente precisa entender que fome seria a escassez de alimentos em geral, que afetam a ampla extensão de um território e um grave número de pessoas. E a fome também a gente pode estar descrevendo como a sensação do ser humano resultado da ausência de alimentos por longo período que leva à baixa, do nível de energia do organismo para realizar, seus processos vitais. Então, a fome seria então a escassez de alimento, seria aí uma sensação de não ter um alimento adequado para sua sobrevivência. Seria também a carência, a penúria de alimentos em geral. E quais são as causas dessa fome no mundo? A gente pode ver que no Brasil, os 10% mais ricos detêm quase toda a renda nacional. Então, as causas naturais para justificar a fome no mundo, a gente começa aí falando sobre o clima, a seca, as inundações, os terremotos, as pragas de insetos e as enfermidades das plantas. Então, aí tem algumas causas principais quando nós falamos dessa escassez de alimento, da falta, de alimento na mesa da maioria da população. O combate à fome e o direito a se alimentar. Aí diz assim, que o combate à fome e à pobreza implica necessariamente um amplo e sustentável processo de distribuição de riquezas, que em linhas gerais deve se traduzir em, vamos ver agora, distribuição de renda, reforma agrária, acesso aos recursos produtivos. Então, a gente precisa, entender que é necessário que haja, políticas públicas para que seja realmente disseminada essa questão da fome no mundo. Infelizmente, tem aí a maioria da população que não tem um alimento, que não tem o que comer em sua mesa. Então, a gente precisa estar buscando entender o que é preciso fazer para combater essa fome no mundo. Então, as políticas públicas de combate à fome e à pobreza não devem, portanto, se restringir a compensar os efeitos de um modelo econômico concentrador, ou seja, deve-se romper com a artificial separação das chamadas áreas econômica e social. Não se pode esperar que a área social resolva o problema da pobreza, enquanto a política econômica continua a prover a exclusão. Então, é preciso considerar, que realmente essa questão econômica, essa questão social tem que ser disseminada. Então, acreditamos que as políticas de combate à fome e à pobreza e a promoção da segurança alimentar devem ser pensadas, na verdade, como parte importante, Deve existir um projeto de alternativa de desenvolvimento para que essa fome, essa exclusão social seja sanada. Então, portanto, para combater a fome e a pobreza, implica necessariamente um amplo e sustentável processo de distribuição de riquezas, que, em linhas gerais, deve se traduzir, como a gente pode ver aqui, em distribuição de renda, a reforma agrária e acesso aos recursos produtivos. Como, por exemplo, quando nós falamos da distribuição de renda, nós podemos dizer que políticas de geração de emprego e renda, recuperação do poder aquisitivo dos salários, especialmente do salário mínimo, programas abrangentes de renda mínima, ou seja, é preciso que haja uma distribuição de renda igualitária para todos, é preciso que exista, na verdade, para combater essa pobreza, essa fome existente no mundo e no Brasil, é preciso que haja uma distribuição de renda igualitária para todos. Aí fala também da questão da reforma agrária, que seria a aceleração do processo de reforma agrária, como assentamento de todas as famílias sem terra e ampliação das políticas de apoio à agricultura familiar. Então, é preciso que haja, dentro dessa reforma agrária, um olhar para essas famílias, que ainda não têm aonde morar e por isso passam suas precariedades, não tem um salário digno, não tem uma moradia digna para se sustentar. E aí a gente precisa saber acesso aos recursos produtivos, que além da terra é extremamente urgente o acesso à água, às sementes e aos créditos rurais de produção. E aí a gente precisa entender
que todo esse foco, no caso a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem sido a questão da fome, e desnutrição. E aí a gente vai poder, né, entender que quando nós falamos, né, dessa questão da fome, a gente precisa entender que é preciso políticas públicas para sanar a fome no mundo. Fome, como esse problema pode ser resolvido? Aí a gente vê aqui, ó, ajuda a pequenos agricultores para que produzam mais com menos, fornecimento de alimentos em crises humanitárias. Nós temos aí também o combate à desnutrição, o foco em sistemas econômicos locais, o desenvolvimento de projeções de vulnerabilidades e análise, empedramento de mulheres e meninas rurais, promoção de conscientização e mudança. E aí a gente vê que é preciso realmente, né, programas, é preciso que haja consciência, é preciso que haja, né, essa questão de projetos voltados para a questão da fome no Brasil e no mundo, para que possa ser sanado, né, essa questão dos problemas existentes ainda com relação à fome no Brasil. E aí a gente vai poder ver agora, né, algumas fotos onde vê uma imagem aí à esquerda, à direita, na verdade, vendo a criança desnutrida. Isso tudo por quê? Por falta de alimentação, por falta de ter uma condição de vida melhor. Aí a gente vê, né, as famílias sendo colocada em qualquer ambiente, não tem um ambiente adequado para se ter uma alimentação mais instável no seu dia a dia. Então a gente percebe, né, que a fome, por ser a escassez de alimento, né, ela vem afetando a maioria da população. E a gente vê que no mundo cerca de 100 milhões de pessoas estão sem teto. Existe 1 bilhão de analfabetos, 1,1 bilhão de pessoas que vivem na pobreza. Então, destas, 630 milhões são extremamente pobres, ou seja, com renda per capita anual bem menor que $275, 1,5 bilhão de pessoas sem água potável, que é essencial para a sua sobrevivência, 1 bilhão de pessoas passando fome e 150 milhões de crianças subnutridas com menor de 5 anos, ou seja, uma para cada 3 no mundo. 12,9 milhões de crianças morrem a cada ano antes dos seus 5 anos de vida. Isso tudo porque nós falamos aqui acima a questão da fome, a escassez de alimento, a falta de políticas públicas para ajudar essas famílias que vivem em insalubridade, que precisa de um olhar mais adequado, um olhar mais generoso para que realmente esse número, né, venha sendo eliminado do nosso mapa.